O que a gente tem a falar aí sobre a equipe Mercedes? A gente viu que existe sim a possibilidade de Lewis Hamilton acabar se ausentando da equipe alemã, saindo, ficando fora ali dela. Mas por que isso tudo? Claro que tem outras notícias aí, tanto sobre Mercedes, quanto sobre Ferrari e sobre o Red Bull. Eu vou falar tudo sobre isso nesse corte do Hora do Piloto e é óbvio, para quem estiver aí através da live, eu também vou estar falando tudo sobre isso. Mas antes, eu queria te convidar a deixar o joinha nesse vídeo. Já deixar o seu like, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais, me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você e assim você também não perde vídeo novo na Hora do Piloto, principalmente se você se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações. Então não perde essa oportunidade, já deixa o seu joinha, seu like também, a sua inscrição. Vamos começar falando aí das notícias dessa semana, principalmente sobre a equipe Ferrari. Vamos iniciar por ela, depois nós vamos falar sobre Mercedes e depois sobre o Red Bull, que realmente são as notícias mais importantes aí desses últimos dias, dessa Páscoa, e que eu não tive a oportunidade de estar aqui fazendo essa live, por exemplo. Vamos começar falando sobre a Ferrari, qual é a estratégia dela para esse GP de Imola. A gente já sabe que a Mercedes provavelmente não deve ter muitas oportunidades de vencer esse GP ou batalhar por vitórias. A Ferrari é sim a grande favorita, inclusive muito à frente provavelmente da própria equipe Red Bull, com Charles Leclerc e Carlos Sainz, mas aparentemente ela não deve trazer nenhum tipo de atualização mais profunda para esse GP de Imola de Fórmula 1, mesmo sendo dentro da casa dela. Na verdade, a grande questão e que a equipe tem analisado é sobre a possibilidade dela realmente trazer atualizações ligadas ao assoalho principalmente, na intenção de diminuir o fenômeno do porpoising do F175, que seria muito importante aí para que a Ferrari tivesse uma melhoria significativa no seu ritmo tanto de corrida quanto de qualificação. Agora, parece que eles estão preparando um motor que seja até 10 cavalos de potência mais forte do que o motor que vai ser utilizado até em Imola. Aparentemente eles devem trazer um sistema de recuperação de energia mais desenvolvido, mais moderno e dessa forma ter uma melhoria de até 10 cavalos de potência nos motores do F175. Aparentemente também deve trazer uma nova atualização para o carro, principalmente a área ligada ali à suspensão do F175 e que também tem como principal objetivo eliminar o porpoising, que são as quicadinhas ali no final das retas principalmente. Outra questão importante que saiu hoje mesmo, nessa segunda-feira, é a questão da hierarquia dos pilotos dentro da equipe. A gente sabe que principalmente a Ferrari é uma equipe que é muito conservadora nesse sentido. Geralmente ela trabalha com um primeiro piloto e um segundo piloto dentro da equipe. É o caso, por exemplo, de Michael Schumacher e Rubens Barrichello. Barrichello sempre foi o segundo piloto de Schumacher, mas parece que nesse ano as coisas estão diferentes. Charles Leclerc e Carlos Sainz, nesse momento do campeonato, estão em posição de igualdade dentro da escuderia italiana, pelo menos segundo Mattia Binotto. Charles Leclerc, nesse momento, está assim à frente do campeonato, é o líder do campeonato, mas Binotto descarta que nesse início aí de temporada existam ordens de equipe dentro da Ferrari, mostrando justamente que os pilotos estão liberados para lutar entre eles e, além disso, que Charles Leclerc pode sim no decorrer do ano, dependendo aí de como Carlos Sainz se sair no decorrer de 2022, Charles Leclerc pode acabar se tornando o segundo piloto, por exemplo, de Sainz no finalzinho do campeonato. Mas até esse momento, a tendência é que não aconteçam mais ordens de equipe dentro da equipe italiana, pelo menos nesse início de temporada, visando justamente o aumento de pontos da escuderia e, além disso, uma justiça um pouco maior, entendendo que talvez Carlos Sainz consiga sim se adaptar ao carro mais para frente aí na temporada. E mudando de assunto, vamos falar sobre a Mercedes e o que tem acontecido na equipe alemã. Será que é mesmo possível Lewis Hamilton sair da Mercedes nesse finalzinho aí de carreira? Você acha realmente isso é possível? Segundo Mika Häkkinen, sim, mas vamos falar primeiro sobre como deve ser aí essa temporada da Mercedes, o que Toto Wolff tem falado sobre o W13 e realmente quais são as expectativas que os pilotos devem ter nesse novo carro da equipe alemã. Na verdade, Toto Wolff sempre fala em praticamente todas as entrevistas que ele tem fé sim e esperança que esse W13 desse ano seja sim um carro muito eficiente, um carro importante na briga pelo campeonato
e não fala de uma mudança de projeto ali, uma mudança estrutural no W13. Na verdade, ele diz o seguinte: segundo as simulações que a Mercedes fez com o W13, simulações essas feitas, obviamente, através de meios computacionais, o carro da Mercedes chega a ser a mais de 1 segundo mais veloz da simulação em comparação com o carro que está na pista. Aparentemente, segundo Toto Wolff, o que deve ser solucionado no carro da Mercedes para que ela tenha um desempenho um pouco melhor é justamente as quicadas no final das retas, o porpoising. E assim que eles conseguirem solucionar esse problema, resolvê-lo, é bem provável que na vida real o carro se torne tão veloz quanto na simulação. Aparentemente, essas ferramentas para que eles consigam consertar o carro da Mercedes já estão sim à disposição da equipe alemã, são muito importantes e devem sim fazer com que o W13 se torne um carro tão veloz quanto a Ferrari, ou talvez até mesmo mais veloz do que a equipe italiana até o final desse ano de 2022. E por falar em Mercedes e esse início de ano completamente anormal da equipe alemã, que todo mundo já espera sim que tenha anos praticamente perfeitos na Fórmula 1, principalmente por conta do seu histórico aí dentro da categoria. Na verdade, segundo Mika Häkkinen, Lewis Hamilton já deve sim estar analisando a possibilidade de acabar se ausentando da Mercedes se ela não conseguir uma melhoria significativa no seu carro. Häkkinen acredita que Hamilton pode sim acabar repensando o seu futuro. Ele acha que Hamilton pode ter a intenção aí de acabar saindo da Mercedes e ir para outras equipes dentro da Fórmula 1. Ele acredita, inclusive, que Lewis Hamilton deve sim estar com muito mau humor, está sendo bem incisivo nas reuniões da equipe. E ele fala sobre isso também em entrevistas que Hamilton dá aí ao final das sessões aí em cada GP e tudo mais. Hamilton fala com todas as letras que vai pressionar a Mercedes, está buscando principalmente incentivar os engenheiros da equipe na intenção de fazer com que o W13 tenha uma melhoria considerável, significativa, para que ele possa voltar a disputar pelo título mundial desse ano. Hamilton está acostumado com vitórias, tanto na Mercedes quanto em outras equipes que ele também já participou na Fórmula 1. E isso realmente é um fator que faz com que o piloto inglês talvez acabe se sentindo fora de casa e se sentindo talvez fora da sua zona de conforto também. O que talvez realmente faria com que Hamilton tivesse a oportunidade ou talvez a vontade até mesmo de procurar novas equipes para que ele possa fazer parte. É óbvio que é muito complicado encontrar novas equipes nessa altura do campeonato, até porque as equipes que constroem seus próprios motores provavelmente já têm suas vagas preenchidas. Red Bull já tem sim a vaga de piloto alfa preenchida, com Max Verstappen, e ainda tem a possibilidade da entrada de Pierre Gasly, ou seja, me parece que Hamilton não tem a chance de entrar na equipe austríaca. A equipe Ferrari já tem também Charles Leclerc como piloto alfa e Carlos Sainz como um piloto que também gostaria de vencer títulos mundiais. Me parece que também é uma equipe fechada para novos pilotos. Mercedes é a equipe que Hamilton já está, ou seja, já tem um lugarzinho dentro de casa. E a equipe Alpine, que é a última construtora de motores, já tem 2 vagas muito bem resolvidas e com a possibilidade inclusive da entrada de Piastri no lugar de Fernando Alonso, por exemplo. Ou seja, me parece que não tem muitas vagas para Hamilton e na verdade eu não acredito que Hamilton tenha a intenção de se aposentar fora da Mercedes. Enquanto isso, George Russell, seu companheiro de equipe, um piloto muito experiente e talentoso, acaba ficando muito feliz com o que tem acontecido, já que terminar no pódio não é uma realidade muito comum na última equipe que ele estava participando, na Williams. Ou seja, o que é muito para George Russell é muito pouco para Lewis Hamilton. Mas é claro que eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você acha que existe mesmo a chance de Hamilton sair da Mercedes nos próximos anos aí da Fórmula 1? Ou você acha que Mika Häkkinen está falando muito sobre o piloto inglês e isso não existe essa possibilidade? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto que eu quero saber o que você pensa sobre isso. E agora falando sobre a Red Bull. O que a Red Bull traz aí para esse GP de Imola de Fórmula 1? Na verdade, ela pode sim trazer um grande pacote de atualizações para o RB18. Mas segundo Christian Horner, esse assunto deve ser minimizado. Aparentemente ele acabou deixando esse assunto
um pouco menor do que ele realmente é. Ele diz que qualquer desenvolvimento do RB18 é uma grande evolução e que eles precisam estar muito confiantes no que eles estão colocando no carro e buscar melhorias no equilíbrio do carro após cada um dos GPs, principalmente o último GP da Austrália, onde a Red Bull teve sim dificuldades seríssimas nos ajustes do RB18, teve sim algumas dificuldades importantes e que Christian Horner disse que pretende aí consertá-las antes mesmo do GP de Imola. E outra coisa que aconteceu justamente nessa segunda-feira foi que a Red Bull acabou provocando a equipe Ferrari através das redes sociais. Na verdade, ela postou ali um vídeo de uma batalha entre ela mesma, a Red Bull, e a Ferrari no último GP. E por conta disso, colocou assim: essa vai ser o mesmo, mais do mesmo nessa disputa. Ela colocou isso no seu Twitter, realmente provocando ali a Ferrari e perguntando se ela vai ser capaz de bater de frente com a Red Bull ou não. A gente sabe que o piloto holandês, o Max Verstappen, foi capaz de vencer no ano passado com o seu RB16B na pista de Imola. Será que ele vai conseguir vencer esse ano ou será que vai dar Charles Leclerc na casa da Ferrari mais uma vez? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. E além disso, eu vou falar o que eu penso sobre esses assuntos também. Sobre a possível saída de Lewis Hamilton, não acho que isso deva acontecer. Hamilton provavelmente deve sim acabar se aposentando na equipe alemã, já que ele já está numa idade um pouco mais avançada para um piloto de Fórmula 1, quase 40 anos, e provavelmente deve deixar ali a sua vaga para George Russell como piloto alfa. Sobre as questões da Red Bull, ela deve levar sim novas atualizações para a Imola, talvez não sejam tão grandes quanto as pessoas esperam, mas deve levar, principalmente porque ela precisa de algumas modificações importantes nos ajustes dos carros, um equilíbrio muito maior para conseguir disputar pelo título mundial desse ano. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, seja você através do corte do Hora do Piloto ou da live do Hora do Piloto, fala aqui embaixo a sua opinião. Eu quero saber o que você pensa, se você gostou desse vídeo, curtiu a forma como eu trouxe esse assunto de uma forma mais leve, mais analítica. Não esquece de deixar o seu like e se você não for inscrito, também se inscreva nesse canal para não perder vídeo novo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.